Muito bem, pessoal, então, dando continuidade aqui aos nossos estudos remotos, né? No nosso último material a gente começou a estudar as leis da termodinâmica, né? A parte de termodinâmica, vimos os conceitos clássicos, conceitos básicos, iniciais, vimos a questão de trabalho em transformações de pressão constante e de pressão variável, né? Pressão constante é só aplicar a equação P ΔV, pressão variável calcular a área abaixo do gráfico, tá? Vimos também a questão do trabalho em transformações adiabáticas, transformações isotérmicas, né? Isobáricas, isovolumétricas, tá? Agora a gente vai trabalhar hoje, então entramos na questão das transformações cíclicas, né? Então, primeira coisa importante a se definir, né? Uma transformação cíclica vai ser o conjunto de duas ou mais transformações, independente de quantas sejam, né? Em termos dinâmicas, que tem um ponto importante a ser frisado, que é o quê? O estado final coincide com o inicial. Tá? Então, para poder definir que é um ciclo, o início tem que coincidir com o fim. Tá? As transformações cíclicas, elas são muito importantes no dia a dia, porque né, elas caracterizam, por exemplo, o sistema de funcionamento de motores, tá? Que é bastante importante para nós. Tá? Então, são baseados nos princípios das transformações cíclicas, né, que se repete sequencialmente, que se dá o funcionamento dos motores térmicos, né? Motores, como vocês vão encontrar na área de vocês, motores de equipamentos como tratores e coisa e tal, até os motores de automóveis, caminhões, tudo isso trabalha com a questão de transformações cíclicas, né? Bom, num diagrama PV, a gente já viu os diagramas PV, né? Uma transformação cíclica, ela é representada sempre por uma curva fechada, e tem que ser fechada porque o início tem que coincidir com o fim, senão não vai ser um ciclo, tá? E a área interna do ciclo, somente a área interna do ciclo, vai ser numericamente igual ao trabalho, tá? Trocado com o meio exterior, trabalho realizado durante o ciclo. Tá? Então, se eu quero calcular o trabalho em uma transformação termodinâmica cíclica, basta que eu calcule a área interna do gráfico, né? Nos conteúdos passados da aula anterior, a gente calculava a área abaixo do gráfico. Agora, como o ciclo vai ser fechado, eu calculo a área interna do gráfico, certo? Dando continuidade, então, nós temos ali apresentados dois gráficos, tá? Primeiro, o gráfico que nós temos ali, o primeiro, ele é um gráfico no sentido horário, certo? E o segundo, um gráfico no sentido anti-horário. O que muda entre os dois gráficos, né? Basicamente não muda nada, né? Os gráficos são os mesmos, a área interna dos dois gráficos será igual, mas o fato de um estar no sentido horário implica que o trabalho realizado é positivo, ou seja, é um trabalho realizado pelo sistema, né? O gás está expandindo, tá? E no segundo, no sentido anti-horário, é um trabalho realizado sobre o sistema, portanto o gás está comprimindo. Então essa é a grande diferença. Veja que na hora que eu vou calcular a área, calcula a área do primeiro gráfico, calcula a área do segundo, numericamente os dois vão dar o mesmo número. Mas um deles vai ter que aparecer com sinal negativo. Como é que eu vou saber? Vou olhar o sentido do gráfico, né? O sentido do ciclo. Se o ciclo for horário, trabalho positivo. Se o ciclo for anti-horário, trabalho negativo, e eu vou ter que acrescentar esse sinal. Ele não vai aparecer sozinho. Se eu não cuidar isso, não acrescentar o sinal, eu erro tudo. Tá? Então, muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado mesmo. Tá? Então, ali, ó, observações. Embora ocorram alterações na energia interna do sistema gasoso ao longo do processo, né? Então, em alguns momentos a energia interna vai aumentar, em outros a energia interna vai diminuir, tá? Apesar de acontecer isso ao longo do processo, o saldo final por ciclo, o saldo final de cada ciclo implica num ΔU igual a zero, tá? Então, em um ciclo, a variação da energia interna do ciclo é igual a zero. Tem que ser igual a zero. Não varia a energia interna. Lembrando, a energia interna é uma grandeza que está associada ao quê? À temperatura do sistema. Tá? A energia interna está associada à temperatura do sistema. Ora, se num ciclo o gás sai de um ponto A inicial e ele volta para esse ponto A, esse ponto A vai ter um valor de pressão definido e um valor de volume definido. Tá? Logo vai ter uma temperatura definida. Como volta para esse mesmo ponto, a temperatura vai ser a mesma. Então, se não tem variação de temperatura entre o início e fim, o ΔU no ciclo é igual a zero. Tá? Então, portanto, a energia interna do sistema não varia, né, após completado o ciclo, bem como a sua energia térmica, né, que é diretamente associada à temperatura. Tá? Há sim uma igualdade, então. Se não tem variação de energia
interna, ΔU, se a gente lembrar a primeira lei termodinâmica, né? Nós vamos ter o quê? Que o calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Tá? Como não tem variação de energia interna, todo o calor fornecido para o sistema se transforma em trabalho. Tá? Todo o calor ao longo do ciclo, não é em cada transformação. Cuidado, no ciclo, o calor fornecido ou retirado do ciclo é igual ao trabalho realizado. Tá? Então vamos ali, ó. Exemplo 4. Diz lá o seguinte, ó, um gás perfeito sofre uma série de transformações a partir dos estados representados pelos pontos A, B, C e D, voltando ao estado A como indica o diagrama, para fechar o ciclo. Tá? Muito bem, sendo 1 atm igual a 10 na 5 newtons por metro quadrado e 1 litro igual a 10 na menos 3 metros cúbicos, qual o trabalho realizado expresso em joules, tá? E qual é a variação da energia interna durante o ciclo? Então, primeira coisa, os dados que a gente tem. Vamos olhar para o gráfico, tá? O gráfico dá a pressão em ATM, eu vou ter que transformar para newton por metro quadrado. O gráfico dá o volume em litros, eu vou ter que transformar para metro cúbico. Cuidado com as transformações, a gente já vem fazendo transformações faz tempo, tá? Então, cuidado com as transformações, tá? Então, primeira coisa, pressão no ponto C e D, ó, o gráfico na vertical, a pressão no ponto C e D é a mesma. Qual é o valor que ela tem ali? 1 atm. 1 atm é igual a quanto? 1 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. Tá? A pressão nos pontos A e B também são iguais. Tá? E que valor que elas têm? 4 atm. 4 atm equivale a quanto? 4 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. Tá? Bom, o volume do ponto A e do D, o volume agora é eixo horizontal. O volume no ponto A e no ponto D são iguais. Qual o valor desse volume? 2 litros. Transformando para metros cúbicos, vai ficar 2 dividido por 1000, 0,002. Ou 2 vezes 10 na menos 3. Usar a notação científica, a mesma coisa. Tá? O volume no ponto C e no ponto D também são iguais. Tá? E que valor que ele tem? 4 litros. Transformado para metro cúbico, 0,004. Então vamos lá. Letra A pede para calcular qual é o trabalho. Tá? O trabalho é a área interna do ciclo. Né? Então, se o trabalho é a área interna do ciclo, aquele ciclo ali, que figura é aquilo ali? 1 quadrado. Então, como é que eu calculo a área de 1 quadrado? Base vezes altura. Então, vamos lá. Quem é a minha base? É o volume final menos o volume inicial. Portanto, 4 menos 2. Só que tem que transformar em metro cúbico. Então, é 0,004 menos 0,002. Tá? Vezes a altura desse quadrado. Qual é a altura dele? É a pressão final, que é 4 atm, menos a pressão inicial, que é 1 atm. Transformado para notação científica, para Newton por metro quadrado. Então, eu vou ter lá, ó, 4 vezes 10 na 5, menos 1 vezes 10 na 5. Tá? Então, fazendo a diferença, 0,004 menos 0,002 vai dar 0,002. Que multiplica, notação científica, 4 vezes 10 na 5 menos 1 vezes 10 na 5, subtrai o número inteiro, 4 menos 1 dá 3, conserva a notação. Tá? Então, 10 na 5 menos 10 na 5, continua 10 na 5. Tá? Então, a resposta final vai ser 0,002, que é o delta V, tá? Multiplicado pelo 3 vezes 10 na 5, que é o delta P. Certo? Isso aí vai dar uma resposta final de 600 joules de trabalho. Veja, eu calculei a área interna do gráfico. Eu preciso ir lá e olhar o gráfico e ver se o gráfico é no sentido horário ou sentido anti-horário. Olha para o gráfico é no sentido horário. Então, se o gráfico é no sentido horário, eu vou ter, então, um trabalho positivo. Então, a resposta já está com o sinal certo, certo? Muito bem. A letra B pede qual é a variação de energia interna durante o ciclo. Bom, já vimos antes, né? Eu expliquei antes, falei antes, está ali no material antes, de que em um ciclo, ΔU é igual a 0. Portanto, a letra B, como se trata de um ciclo, a variação de energia interna é igual a 0. Beleza? Morreu o exemplo 4. Vamos adiante. Primeira lei da termodinâmica, então. Tá? Ela é enunciada com base no princípio de conservação de energia. O que diz esse princípio? Né? Que no universo a energia não se cria, a energia não se perde, ela se transforma, ela se conserva, certo? Então, o que nós vamos ter ali? Nós vamos ter um sistema termodinâmico, certo? E aí, nesse sistema termodinâmico, que ele é dado ali ó, por um êmbolo e um pistão móvel, tá? Tem um gás ali dentro daquele êmbolo. Tá? Esse sistema eu vou fazer o quê? Eu vou fornecer energia para o sistema na forma de calor. Então, eu forneço energia para o sistema na forma de calor por meio da chama, certo?
ele aquece as partículas do gás, a partícula do gás começa a agitar mais, aumenta a agitação das partículas. Aumenta quem então? Bom, se aumentar a agitação das partículas, significa que vai aumentar a temperatura. Se aumenta a temperatura, então pode ser que varie a energia interna do sistema, certo? Assim como, se o êmbolo for móvel, ao aumentar a agitação das partículas, as partículas colidem com a parede desse êmbolo com mais intensidade, aumentando a pressão. E aí a gente já viu em conteúdos passados, né? Pressão, força sobre área, vai exercer uma força no êmbolo e vai empurrar o êmbolo. Quando empurra o êmbolo, o volume do gás vai aumentar, né? Se varia o volume de um gás, então o gás realizou trabalho. Então vejam bem, o que a primeira lei da termodinâmica diz? O calor fornecido para um sistema pode ou variar a energia interna ou realizar trabalho. Tá? Então, ou uma ou outra coisa. Perfeito? Então, esse é o princípio da primeira lei da termodinâmica. Todo calor fornecido para o sistema ou realiza trabalho ou varia a energia interna. Tá? Ou faz uma, ou faz a outra, ou faz as duas coisas. Pode fazer as duas coisas. Eu posso fornecer calor, realizar trabalho e variar a energia interna do sistema ao mesmo tempo. Então, não é ou uma ou outra. Pode ser ou uma, ou outra, ou as duas. Perfeito? Então, vamos lá. Sinais, gente. Sinais aqui é tudo. Se vocês não prestarem atenção nos sinais, vocês podem ter inúmeras dificuldades e errar muitos problemas. Então, olha, o sistema. Quando o sistema ganha calor, entrou energia para o sistema, que positivo. Quando o sistema perde calor, saiu energia do sistema, que negativo. Né? É mais ou menos como conta bancária, tá, gente? Entrou dinheiro na conta, positivo. Saiu dinheiro da conta, negativo. Mesma coisa, tá? Um processo adiabático, a gente já tinha visto no material anterior, adiabático não tem troca de calor, então Q é igual a zero. Tá? Questão do trabalho. Quando o sistema realiza trabalho, o gás expande. Gás expandiu, aumento de volume, trabalho positivo. Quando o sistema recebe trabalho, significa que teve um agente externo atuando sobre o sistema e o volume diminuiu. Diminui o volume, trabalho negativo. Num processo isovolumétrico, não varia o volume, então ΔV é igual a zero, trabalho é igual a zero. Tá? A questão da temperatura, né? Então, um sistema, para aumentar a temperatura de um sistema, aumentar a temperatura do sistema significa aumentar a energia interna. Diminuir a temperatura do sistema significa diminuir a energia interna. Tá? E num processo isotérmico é temperatura constante, se não varia a temperatura, ΔU é igual a zero. E no ciclo fechado, ΔU também é igual a zero. Tá? Então essas coisas são importantes, porque em muitos cálculos esse sinal você vai ter que acrescentar porque ele não aparece sozinho, certo? Então cuidado com os sinais, gente. Então vamos lá, transformação isotérmica. Então, recordando a primeira lei da termodinâmica, o calor fornecido para o sistema ou realiza trabalho ou varia a energia interna. Numa transformação isotérmica, ΔU é igual a zero porque a temperatura é constante. Então, todo o calor numa transformação isotérmica vai ser convertido em trabalho, certo? Todo o calor fornecido ao sistema, ou ele é convertido em trabalho, ou o trabalho realizado pelo sistema é liberado na forma de calor. Tanto faz. Eu posso atuar sobre o sistema, né? E transferir, então, realizar trabalho sobre o sistema por meio de um agente externo e o calor sai do sistema, certo? Transformação isovolumétrica, volume é constante. Se o volume é constante, não varia o volume, não tem trabalho. Então, na primeira lei termodinâmica, calor é igual ao trabalho mais ΔU, o trabalho vai ser igual a zero. Né? Então, trabalho igual a zero. Portanto, todo o calor é igual à variação de energia interna. Tá? Então, num êmbolo fixo, eu vou lá e dou calor para o sistema, boto uma chama embaixo lá do sistema. O sistema absorve a energia da chama e faz o quê? Faz as partículas aumentar a agitação, mas o volume não expande, porque o êmbolo é fixo. Então, se o volume não expande, a agitação das partículas faz aumentar só a temperatura. Então, todo o calor vai variar a energia interna, certo? Numa transformação adiabática, a diabática não tem troca de calor. Então, a gente pega a primeira lei termodinâmica. Calor é igual trabalho mais ΔU. Se não tem troca de calor, o calor é igual a zero. Né? Então, se o calor é igual a zero, vai ficar zero igual ao trabalho mais ΔU. Né? Então, passa o ΔU para o outro lado, vai ficar menos ΔU igual ao trabalho. Então, ou seja, todo o trabalho realizado sobre o sistema
significa no negativo da variação da energia interna. A energia interna diminui. Se eu realizo o trabalho sobre o sistema, a energia interna diminui. Tá? Para aumentar a energia interna, né, olha só, a ideia, imagina o êmbolo, né? Tem um êmbolo. Se eu pressiono o êmbolo, né? Ó, pressiono o êmbolo, então estou diminuindo o volume. Quando eu diminuo o volume, o trabalho vai ser negativo. Quando eu pressiono o êmbolo, o gás lá dentro agita mais intensamente, aumenta a temperatura. Se eu expando o êmbolo, o volume aumenta, então tem mais espaço para as partículas se movimentarem. Então elas se movimentam mais lentamente. E como elas se movimentam mais lentamente, né, o trabalho é positivo, elas se movimentando mais lentamente, a temperatura vai diminuir, certo? Então, basicamente, isso é uma transformação adiabática. Né? Uma transformação cíclica, não tem variação de energia interna, então todo o calor é transformado em trabalho, já tinha falado isso antes. Vamos lá, exemplo 5 agora, olha o que diz ali. Ó. O gráfico representa as transformações experimentadas por um gás ideal. Calcule o trabalho mecânico realizado pelo gás na expansão de A até C. Letra B. Admitindo que na transformação o gás ganhou, ó, veja bem, o gás ganhou uma quantidade de calor igual a 160, então a energia que entrou no sistema, positiva. Tá? Calcular a variação de energia interna do gás. Então está ali o gráfico, tem a transformação de A para B, de B para C. Eu separei aquele gráfico ali, com aquela linha azul, para mostrar que eu tenho ali 3 áreas. A área abaixo da linha azul, que é um retângulo, a área entre a linha azul e o gráfico inclinado, que é a área A1 ali representada, que é um triângulo, e a área abaixo do gráfico entre o ponto B e C, que é outro retângulo. Então eu tenho a área 1, a área 2 e a área 3. Vamos lá. Como é que eu calculo o trabalho realizado de A até C? Como já vimos fazendo. O trabalho é a área abaixo do gráfico. Tá? Então aqui a área abaixo do gráfico vai ser a área 1 mais a área 2 mais a área 3. A área 1 é um triângulo, a área 2 um retângulo e a área 3 um retângulo também. Então, como é que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Do retângulo, base vezes altura. Do outro retângulo, base vezes altura. Então, está ali resolvido o problema. Então, a base do triângulo 4 menos 2 já está em metros cúbicos, não precisa transformar. A pressão também já está em newton por metro quadrado, não precisa transformar. Então, vai ficar 4 menos 2, vezes a altura 30 menos 10. Tudo isso dividido por 2. Mais a área 2 do triângulo, do retângulo. Base vezes altura, 4 menos 2, vezes 10, que é a altura do retângulo, mais a área 3, que é 6 menos 4, vezes a altura 30, que é a altura do segundo retângulo. Tá? Resolvendo isso tudo, a gente chega ao trabalho da transformação de A até C igual a 100 joules positivo. E por que, que o trabalho é positivo, gente? Como que eu sei que o trabalho é positivo? Olha para o gráfico. Observa o gráfico. O que está acontecendo com o volume? De A para C, o volume está aumentando. Se o volume aumenta, trabalho positivo. Tá? Letra B. Calcular, então, a variação da energia interna, sabendo que o sistema ganhou 160 joules de calor. Como é que calcula a variação da energia interna? Aplica a primeira lei termodinâmica. O calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Quanto de calor o sistema ganhou? Ganhou 160 joules. Positivo, 160. Igual. Qual o trabalho realizado pelo sistema? O trabalho realizado pelo sistema, calculamos ali na letra A, 100 joules. Mais a variação de energia interna, que nós não sabemos. O 100 que está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então eu vou ter 160 menos 100 igual a variação de energia interna, portanto, ΔU igual a 60 joules. Positivo, tá? Positivo nesse caso aqui. Muito bem, fechamos o exemplo 5. Bom, pessoal, fechado então o exemplo 5, tá? Dica que eu dou, prestem muita atenção nas unidades, façam as transformações, treinem isso, treinem as transformações, as unidades para não dar problema, para não se perder, para não confundir, tá? Vocês vão ficar aí com 3 exercícios para resolver, da mesma maneira como a gente vem trabalhando, resolve exercício baseado nos exemplos, olhem para os exemplos e dúvidas, atendimento na sexta-feira, tá?